Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho. E você deve ter notado que a Marvel anda rebutando seus quadrinhos aí praticamente cada 2 anos, né? Não é bem um reboot, é uma coisa mais light e tal. Vamos conversar um pouco sobre isso, mas vamos falar principalmente de um dos lançamentos que eu tô procurando acompanhar, que é Doutor Estranho. Vamos lá. Eu sempre gostei do Doutor Estranho, desde muito tempo atrás, quando saía nas revistas da Marvel, dos formatinhos dos anos 80 que eu lia. E é lógico que quando o filme saiu no cinema eu fiquei assim extremamente vidrado, apaixonado, ainda mais pela oportunidade que eu tive, né, de ser uma das pessoas a estar na cabine de imprensa do filme. Isso pra mim foi, sei lá, um dos grandes acontecimentos da minha vida. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Embora tenha sido meio chato de você assistir um filme e não poder conversar com ninguém com 2 semanas de antecedência, foi uma sensação incrível, indescritível também, porque é um filme que eu adorei. Recentemente saiu o Blu-ray, né, do filme. Também não tivemos a oportunidade de conversar sobre ele ainda. Tá dando um puta reflexo aqui por causa da luz, né, e tal. E eu gostei pra caramba. Eu peguei essa versão aqui, que ela é com os bônus especiais. Não teve um disco duplo, né, e eu não peguei a versão 3D, porque eu não tenho onde assistir isso. E também, sei lá, não é do meu tempo, eu não sou muito fã dos 3D da vida e tal. Então eu peguei esse daqui e os bônus são bem legais. Aqui no Brasil é distribuído pela Cinecolor ou é Cinecolor, não sei. Eles fazem um grande trabalho, mas naturalmente como fã a gente fica louco por ter mais extra, por ter brinde, por ter um monte de coisa aqui dentro e tal, coisa que não vem. Mas o assunto não é isso, o assunto são as novas histórias em quadrinhos do Doutor Estranho. Essa daqui é a capa que eu escolhi pra mim da Doutor Estranho número 1. Uma coisa interessante que está acontecendo é que praticamente todo mês, toda edição, não apenas a número 1, está vindo com capas variantes, né? E isso é terrível, porque o colecionador tem vontade de ter todas. Eu particularmente não acho, eu não gosto disso. É uma ideia interessante, mercadologicamente falando, mas eu me sinto incomodado, porque eu só posso comprar uma. A minha cabeça não me permite comprar revistas repetidas. E esse negócio de dar opção, eu tenho dificuldade com a opção. Eu me lembro que desde que eu era moleque, cara, pra eu fazer a escolha numa banca, porque assim, eu juntava moedinha, né, eu pegava troquinho lá do meu pai quando eu ia comprar pão na padaria pra ele, ia buscar um cigarro, buscar o leite, e aí eu via aquelas moedinhas que sobravam, eu ia guardando pra mim. Chegava num valor que dava pra comprar uma revistinha, que eu chamava realmente de revistinha, não era gibi, não chamava de formatinho, não chamava de revista em quadrinho, de HQ, de comics, de quadrinhos, chamava de revistinha. Eu ia lá e buscava a minha revistinha e eu levava, sei lá, meia hora, 40 minutos para escolher uma dentre as várias que tinha. E não eram tantas assim. Então, por mais que eu já colecionasse bastante coisa desde aquela época, né, eu ainda tinha essa dificuldade de qual ordem pegar, qual que eu vou acompanhar agora. Primeiro eu sempre pegava Homem-Aranha, que pra mim é o herói que eu mais gostava na época, né, ainda é um dos que eu mais gosto hoje, mas naquela época era pra mim o Arconcourt. E depois eu ficava aí, agora, o que eu vou levar? Vou levar Superman, vou levar Super Amigos, eu sou do tempo dos Super Amigos, vou levar Super Aventuras Marvel, então eu ficava na dúvida. E aí chega agora a Panini colocando aí um monte de opções de capa, então eu escolhi essa aqui. Uma coisa bacana dessa nova fase da Marvel é que finalmente a Panini, tanto na DC quanto na Marvel, começou a lançar revistas de apenas um personagem com 2 edições. Então toda edição você vai pegar, vai ter uma edição, né, aqui embaixo, ó, não sei se dá pra ver aí, tá escrito aí, tá vendo? É a número 1, lá americana, e aqui dentro, quando você pega a número 2, né, aqui tem a número 1 e a número 2. Então, toda edição vem com 2 revistas, 2 edições seriadas, né? Eu só preciso achar onde está escrito. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí também, por causa do reflexo, né? Então, por ser Doutor Estranho, pela oportunidade que teve desse lançamento, eu peguei. Atualmente a revista está no número 5, né, que é essa capa aqui. E, cara, a história, eu fico meio dividido. Eu fico dividido porque a história não é ruim. Quando você pega o pano de fundo e o que está acontecendo na história em termos de motivacional, o principal da história, ela tá bem legal. O que está me incomodando um pouco são alguns detalhes. Por exemplo, me incomoda um pouco o Doutor Estranho ser muito piadista. É assim, eu leio há muito tempo, eu conheço o Doutor Estranho de muito tempo, e na época, lá atrás, os adultos eles eram mais sérios. É muito difícil você ver nos anos 80 um cara de 40 anos, ele já tinha cara de, sei lá, do cara de 50 a 60 anos de hoje. E ele tinha um comportamento muito mais sério, ele tinha era difícil você ver adultos dessa faixa etária
lendo histórias em quadrinhos ou fazendo um canal do YouTube, por exemplo. Tá, não tinha YouTube, mas era difícil você ver esse tipo de coisa. Então, os adultos, né, os heróis, eles já eram adultos, né? O Doutor Estranho, você vê, se você pegar as primeiras aparições dele, ele tem um rosto mais de uma pessoa mais velha. Então eles eram mais sérios, eles tinham uma pegada mais séria, por mais que fosse uma coisa fantasiosa, dentro daquela criação eles eram mais sérios. Não tinha essa coisa de ficar fazendo piada o tempo inteiro, de ficar brincando o tempo inteiro, de ter que tornar tudo leve o tempo inteiro. E isso é uma coisa que eu estranho, não é que eu não goste, é que eu estranho, porque eu tenho uma bagagem de 30 anos de leitura de histórias em quadrinhos, um pouco mais, e agora nos últimos anos mudou completamente. Né? E assim, tudo bem, se você pegar o Homem-Aranha, que sempre teve essa pegada de fazer piada, de distrair os vilões com isso, de disfarçar o seu nervosismo fazendo brincadeiras e irritando os vilões com isso, o Doutor Estranho não, é um cara sério. Meu, é o seguinte, eu mando na porra toda aqui da magia e ninguém, eu não tenho tempo pra ficar brincando. Meu negócio é defender o planeta dessas forças maléficas. Eu não vou ficar fazendo piadinha com o Homem de Ferro de equipe dos barbudos. Então, eu particularmente, isso me incomoda. Não estou falando que isso é bom ou isso é ruim. Isso apenas me incomoda bastante. Assim. Por quê? Agora, a história de fundo, a história principal, ela é muito legal, ela é muito divertida. E coloca o Doutor Estranho tendo que enfrentar um cara que é de um outro universo, que existem infinitos universos e coisa e tal. E esse cara, ele tem uma birra com a magia, ele não gosta, ele acha errado, porque ele passou por uma coisa lá que eu não vou falar que é spoiler. E ele tá vindo de universo em universo, né, de existência, de dimensão em dimensão, acabando com a magia. O que já é um negócio que, por mais interessante que seja, eu acho esquisito. Como assim acabando com a magia? A magia é um negócio que tá aí, tem fim. Chega... Não é uma coisa que o universo está sempre criando, não. Chega uma hora que você gastou toda a energia da magia, ou você queimou tudo que tem magia, os objetos que tem magia, que mantém a magia. Isso é tão esquisito, eu não entendi ainda. O que eles querem dizer com acabar com a magia, sabe? Então o Doutor Estranho, ele manipula a magia. Ele não é um cara que... Sei lá, eu não entendi, sabe? Viajei. E quem tá fazendo essa primeira fase, que vai até o número 20, é o Jason Aaron, né? Que é o cara que também escreveu essa nova fase do Thor. É o cara que também escreveu os quadrinhos na Marvel de Guerra nas Estrelas. E o cara não é ruim, ele é bom, mas ele é um cara que tá fazendo muita coisa. Então imagina que não dá pra você ser bom em várias coisas, todos os meses tendo que lançar... mandar roteiros novos, manter o rosto. Chega uma hora, cara, que realmente não tem quem consiga criar coisas boas o tempo inteiro. E o desenho é do Chris Bachalo. O Chris Bachalo é um cara que até desenha legal e ele tá dando um psicodelismo bacana, tem muita referência ao normal, ao natural do Doutor Estranho, né? Essa pegada mística, muito psicodélica, né? Isso é uma herança aí dos anos 70, né? Tudo era psicodélico, muito louco, né, e tal. E aí o Chris procura manter essa mesma pegada, é tudo super colorido, né? Mas o Jason colocou uns conceitos meio esquisitos, do tipo que não tinha antes, né? O Doutor Estranho e todos os magos supremos, que cada universo tem um mago supremo que protege aquele universo. E os caras, eles sofrem de um problema, que é o fato de que à medida quanto mais eles usam a magia, eles têm que pagar um preço por isso, que eu até entendo, né? Existe toda uma linha mística, esotérica, filosófica, que diz que tudo é uma troca. Se tudo é uma troca, ele tem que pagar de alguma forma. Se ele usa a magia, ele tem que pagar isso de algum jeito. E isso é colocado nos quadrinhos, que ele paga fisicamente, através do corpo dele. E por isso ele começa a perceber que ele não consegue mais comer certas coisas, e ele é obrigado a comer coisa esquisita. O que obviamente, embora tenha um fundo aí do motivo bem explicado nos quadrinhos, nada mais é do que mais uma comicidade, uma forma de tornar o quadrinho engraçado, leve e divertido, para tirar um pouco o foco da trama principal. Então, para você que é fã de Doutor Estranho, para você que gosta de heróis da Marvel e que não vai se incomodar muito com essa pegada divertida, engraçadinha de um Doutor Estranho meio Homem-Aranha, meio Homem de Ferro, é o que o Danilo do canal Mestre dos Universos costuma falar, né? O raio starkizador. Chegou lá e todos os personagens precisam, parece que, ser transformados naquela mesma pegada, né? Que é uma coisa que acabou dando certo no cinema, do cinema influenciou quadrinhos e influenciou todas as linhas, a ponto de tudo que é herói lembrar mais o Tony Stark do que eles mesmos. Isso me incomoda um pouquinho. Sim, me incomoda até bastante. Então é isso, galera. Recomendo a leitura realmente do Doutor Estranho. A revista tá muito legal. Esse negócio da revista custar aí na faixa de R$7, R$7,60, R$7,20, e vir só um personagem e ter duas revistas, né, duas edições compiladas em uma só.
Isso eu tô achando super legal, uma iniciativa muito boa da Panini. Fora que o material é bacana, o papel é muito legal. É claro que a Panini dá uma pisada na bola com periodicidade, nem sempre a revista é distribuída em tudo que é lugar. Eu sei que tem lugares que as revistas levam meses para chegar, e até na onde a distribuição é regular, como São Paulo, eles também não têm um ritmo muito certinho. Mas é uma editora que traz coisas legais, que tem uma preocupação de fazer coisas legais, que tem editores que trabalham apaixonados pelos que fazem, e que aqui no Brasil eles têm uma preocupação muito legal com a tradução, ser tanto fiel à própria história, quanto fiel ao que a gente sempre viu durante todos esses anos, né? Aquelas traduções, aqueles nomes de personagens que a gente já estava acostumado, houve essa preocupação de manter para que a gente tenha uma referência legal, fiel, e diminuir um pouco mais a estranheza da quantidade de mudanças que os quadrinhos foram sofrendo nesses anos todos. Gostou do vídeo? Deixa a tua curtida, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, liga a sinetinha para ser sempre atualizado e saber quando entra vídeos novos no ar, legal? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!